Se você é daqueles que acha que Capitão América de 2011 é um filme mediano, prepare-se porque eu vou pegar você de calça curta, seu nerdola. Esse filme é tão épico que você vai se perguntar como demônios a Marvel conseguiu acertar tanto aqui e errar em tantos outros filmes depois. Se você acha que já viu tudo sobre o primeiro filme do Capitão América, meu amigo, senta aí que eu vou fazer a sua cabeça explodir nesse vídeo. E você que ainda tá aí com o dedo no mouse pensando em sair desse vídeo, eu já vou logo avisando, não faça isso, seu pamonheiro, que você vai perder a análise mais profunda que você já viu sobre Capitão América de 2011. Mas calma, antes de qualquer coisa, pega a sua pipoquinha, a sua coquinha, porque agora é a hora do nosso ritual. Vamos assistir, criticar, rir e, é claro, se jogar naquele humor negro com muita classe, porque aqui não tem amor, é só hate puro e verdadeiro. Ah, e se você ainda não se inscreveu, não se esquece, seu nerdola, clica aí e vem fazer parte dessa bagaça. Vambora. O filme começa no meio do frio. Um caminhão chega e encontra um humano sinalizando. Tem uma música de suspense rolando no fundo. Do caminhão descem duas pessoas. O cara que tava sinalizando pergunta se os dois são de Washington. Isso aí é o filme dizendo que esses dois aí são americanos. Isso é sutilmente o filme dando informações pra gente que tá assistindo. Perceba que o filme não mostra o rosto desses personagens. Isso mantém um ar de mistério. O guardinha diz que ele tá nesse local desde manhã, que uma equipe de petróleo fez um comunicado há 18 horas. Um dos americanos pergunta como é que ele nunca viu, entre aspas, isso. O guardinha diz que esse lugar aí tá sempre em mudança devido ao tempo e pergunta que porra é esse negócio aí? Os americanos, eles vão desconversar. Perceba como o filme aguça a nossa curiosidade. Do que eles estão falando, tá ligado? O filme tá criando um mistério pra captar a sua atenção. Os americanos perguntam quando poderão usar o guindaste. O guardinha dá uma risada dizendo que vão precisar, mano, de um super guindaste. E vemos tipo uma máquina soterrada no chão, grandona, tá ligado? Ui, é um OVNI. Uma máquina tá lá fazendo um buraco no chão e conseguimos ter o primeiro vislumbre do interior. Dois caras entram. Por mais que já descobrimos ser um tipo de nave, o ar de suspense desse filme ainda é um mistério, que ainda nos deixa preso a ele. Os dois vão se aproximando da cabine e, cara, o ar de suspense aqui é tão grande que se isso aqui fosse um filme sci-fi, com certeza eles seriam atacados por alienígenas aqui nessa cena. E depois viria o título do filme escrito Alien, Extraterrestre, uns bagulho assim. É bem vibe invasão alienígena esse começo. Um deles encontra algo vermelho soterrado. Ele vai chamar o seu superior e o superior se mostra extremamente surpreso. O legal é que o filme não mostra o que eles acharam. Isso faz com que nossa curiosidade vá lá em cima. O que esses caras encontraram, meu Deus? Me mostra, filme. O cara pede para ligarem urgentemente pro coronel. No rádio, o coronel fica bravo porque são 3 horas da manhã. Mas esse cara insiste e temos um take boladão do escudo do Capitão América congelado e um corte seco. O filme nesse início ele aposta no mistério, mostra os dias atuais e cria um grande suspense para mostrar o escudo do Capitão América. São 4 minutos de filme e ele já te prendeu por esse tempo sem você perceber. Ele ainda cria um outro mistério porque agora a gente quer saber o porquê o escudo do fucking Capitão América tá congelado. E a gente quer mais respostas, tá ligado? Como por exemplo, por onde andou o Capitão América durante todo esse tempo no MCU? Lembrando que esse filme é de 2011 e o MCU já tem 3 anos. Onde tava o Capitão nesses outros filmes? Eis então que voltamos no tempo. Noruega, 1942. Temos um cara correndo para uma torre, eu acho. Não dá para ver muito bem porque tá escuro, mas eu acho que é uma igreja. A primeira coisa a se notar é a música. Antes ela era meio misteriosa e agora ela tá indicando urgência. O cara entra, tranca a porta e diz que, entre aspas, vieram atrás dele, só que em outra língua. O velho se mostra bastante confiante. Deixe que venham esses pamonheiros. E vemos que, carai, cuzão, é o Filch lá do Harry Potter. Tá, porra, eu não lembrava disso aqui não. Tudo começa a tremer, para por um momento e do nada, tchau! Porta da frente sendo violentamente derrubada. O maninho foi de purê de batata, velho, foi esmagado. É uma máquina grandona e de trás dela surge um carro boladão. Boladão pra época, né? E temos um close fechadão no logo da Hydra.
Olha o filme apresentando pra gente a Hydra. Desse carro saiu um cara. O filme mostra suas botas brilhosas andando calmamente. Bem suspense mesmo de apresentação de vilão, tá ligado? Uns guardas estão tentando abrir algum sarcófago. O superior deles tenta apressá-los, mostrando o medo dessa figura da bota lustrosa. Ao fundo, ele aparece, o vilão da bota lustrosa, com um figurino bem vilanesco. Sobretudo pretão e roupa à la militar nazi. Eu não posso falar essa palavra. Então a gente vai chamar os nazis, os alemães lá dessa época, de Naz, tá ligado? Naz. Olha as luzes no fundo dando destaque na figura dele. Olha como ele tá acima dos outros personagens nessa cena. Enquanto os soldados genéricos são ofuscados pelas paredes e pela coloração da cena, o vilão não, cara. Ele é destacado pelo posicionamento em cena e pelas luzes do fundo. Parece quando o palco tá escuro e o artista entra em cena, tá ligado? Vem aquela luz redonda em cima dele. A música agora vai dar um ar de iminência. Vai dar aquele arzinho de que alguma coisa ruim vai acontecer. O vilão diz que demorou muito pra eles encontrarem Hogwarts. Por que Hogwarts, Lafrata? Porque é o Filch, mano. É o cara aqui, ó. Olha o ar de vilão desse cara, mano. Cê é louco, bolado. O vilão começa a elogiar o Filch. E a gente sabe como isso vai terminar. Começa um papo meio doido ali e o vilão fala que magia na verdade é ciência. Olha só, igual a Jane lá no filme do Thor, né? Quem diria que a Jane era inteligente mesmo? O Filch fala que o que ele busca é uma lenda. E o vilão responde, entre aspas, então por que você tá escondendo essa lenda, irmão? Ele chega no sarcófago e só dá um empurrãozinho nele. Ele consegue abrir sem ajuda nenhuma. Isso é o filme mostrando pra gente que esse cara é fortão, já que os guardas todos juntos não conseguiram abrir esse sarcófago. Se fossem outros filmes, provavelmente alguém ia vir com um diálogo mega expositivo dizendo que o vilão é super forte. Só que aqui não, mano. Só parece o vilão sendo forte mesmo. Tá vendo como o filme não precisa explicar pra gente e sim mostrar? Temos uma caveirona segurando alguma coisa. O Tesseract. O vilão diz que era uma joia da sala de Odin. E isso liga esse filme com o Thor. Muito maneiro. O Thor, ele tá fresco na nossa memória, já que é o filme anterior a esse. Aí o maluco solta no chão e quebra. Ué, como assim? O vilão diz que não é algo pra ser simplesmente soterrado. Ele começa a pressionar ali o Filch. Fala que se ele não abrir a boca, ele vai churrascar a Madame Nora. O Filch fica com o cu na mão e olha pra uma porta. Tem a fucking Yggdrasil desenhada nela. Puta que pariu. Uma porta gigante do lado deles com a fucking Yggdrasil desenhada. E ninguém tinha notado, mano. Pelo amor de Deus, hein? Aí o vilão nota um botão na parede. Aperta e da parede saiu uma gaveta. Meu Deus, nossa senhora, que esconderijo foda. Só faltou ter uma seta gigante dizendo Tesseract não tá aqui. Isso aqui foi uma forçação demais, nerdola. Quando o vilão abre a caixa, uma luzona xenon azul sai da caixa. O vilão pergunta se o Filch nunca viu esse bang. O Filch responde que não é pra olhos de humanos comuns. Apenas o Dumbledore pode ver. O vilão vira pra ele e fala: pau no cu do Dumbledore, e manda os guardas jambrolharem todo mundo. O Filch manda ele tomar no cu, diz que ele vai queimar no inferno, e o vilão dá um tirão nele dizendo que ele já fez isso, F total. Assim, esse início é pra mostrar como o vilão é do mal, tá ligado? O bicho é mal mesmo. Ele é cruel, ele mata e tá atrás de algum objeto. Quando esse filme foi lançado, o MCU não tinha vilões vilanescos. Eu sou do mal porque sim, eu sou mal. O que melhor que um Naz lá da Segunda Guerra Mundial como a representação absoluta de um vilão malvado? É esse cara aqui. A cena corta pra Nova York. Nós temos um monte de caras fortes e o Steve. Olha que cena interessante, nerdola. A maioria dos caras nessa cena são fortes. E eu não digo fortes, fisiculturistas, tá ligado? Mas eles têm um musculinho ali. O Steve não, mano. Isso é pra evidenciar mais ainda as incapacidades atléticas do Steve Rogers. Quem já passou pelo alistamento militar sabe que tem moleque de todo tipo lá. Tem alto, baixo, magro, gordo. Não é assim como esse filme tá mostrando. Isso aqui é coisa de cinema, mano. É ele evidenciar
evidenciando algo pra gente, no caso, a magreza do Steve. Agora imagine a mente do cara que assistiu esse filme no cinema, cara, vendo o Chris Evans magrelaço. Cara, isso foi de explodir a cabeça. O deepfake aqui foi sensacional. Isso aqui ainda continua sendo foda nos dias de hoje. Só que já dá pra notar uma datação meio que mínima ali desse CGI. Mas ainda assim é foda. Aqui nessa cena, esse cara que tá com o Steve verbaliza que tem muita gente morrendo na guerra. Ah, vai, irmão, é sério que tem gente morrendo na guerra? Ele diz isso porque a sua fala seguinte é dizendo que o fato de terem muitas mortes faz os caras pensarem duas vezes antes de se alistar. O Steve, cara, de bate-pronto diz que ele não pensou duas vezes. Isso é o filme construindo o personagem do Steve Rogers. Ele é decidido sobre ser um militar e ajudar na guerra. Mesmo pessoas morrendo, ele quer ajudar e ele não pensa duas vezes. Isso é foda. Mais uma cena evidenciando as incapacidades físicas do Steve, onde todos os homens são altos e ele é um anão. Agora o filme vai construir o background do personagem. Esse médico faz umas perguntas só pra gente saber mais das motivações do nosso herói. Praticamente é uma cena de construção de personagem. O que aconteceu com seu pai? Bom, ele era militar, ajudou na Primeira Guerra Mundial e morreu por conta de gás mostarda. E a sua mãe? Ela era enfermeira também na Primeira Guerra Mundial. Ela morreu depois de contrair tuberculose dos soldados. Ou seja, ser militar e ajudar a sua pátria tá no sangue do Steve Rogers. Além desse passado contado pra gente, a gente vai ter o atestado médico do Steve. Asma, escarlatina, febre reumática, a lista de problemas de saúde é gigantesca. Isso é pra ficar claro pra gente que tá assistindo que esse cara é incapaz de ajudar na guerra. O médico aqui, ele acredita que tá salvando a vida do Steve e não o mandando pra guerra. O protagonista tenta insistir, só que não rola. Vemos o Steve assistindo a um filme de propaganda da guerra, dizendo que os homens saudáveis dos Estados Unidos estão lutando bravamente. Mano, eles mostram até criança ajudando, cara. Isso é um tapa na cara do Steve. Um cara na sala do cinema começa a xingar essa propaganda, o que incomoda o nosso protagonista. Tem algumas mulheres chorando nessa sessão. O que dá a entender é que os seus maridos, eles estão servindo a guerra. Isso aqui é muito pesado, cara, já que muito provavelmente esse cara vai morrer e ela não vai voltar a ver o seu querido de novo. O cara continua xingando e o Steve mete um cala a boca aí, irmão. Mano, doidão nessa ideia. O cara levanta e temos um take de baixo pra cima só pra mostrar que esse mano perto do Steve Rogers é uma montanha. Temos um corte seco pro Steve tomando um pau desse cara. No desespero, ele acaba pegando uma tampa de lixo que é um foreshadowing do futuro escudo do Capitão América. Foreshadowing é a trama dando dicas de futuros acontecimentos do filme, tá ligado? Mesmo apanhando pra cacete, o Estevão sempre se levanta, o que incomoda o cara que tá batendo nele. Você não sabe a hora de parar, né? Eu posso fazer isso o dia todo. Se tornou uma frase icônica do Steve Rogers. Essa frase mostra como esse cara é determinado. Perceba como o filme constrói bem o seu herói. São 10 minutos de filme e a gente já tá apegado ao Steve Rogers pelo que ele é. Do nada chega um militar e, entre aspas, salva o frágil Steve Rogers. Legal é como a câmera se posiciona sempre de baixo pra cima. Isso faz com que as pessoas normais pareçam muito grandes. O Buck, por exemplo, ele é um cara normal, cara. Nem alto eu acredito que o ator seja, mas pelo fato do Steve ser bem franzino e baixo, a câmera se posicionar de baixo pra cima, parece que o Buck é grandão e forte. Ah, ilusão do cinema. Descobrimos que o Steve já tentou várias vezes se alistar, mentindo no seu registro para desesperadamente ser aprovado, reforçando a determinação do personagem. O Steve nota que o Buck tá trajado de militar. E olha que detalhe legal. O Buck vai servir a 107, na mesma infantaria que o pai do Steve Rogers. Ou seja, o Buck é tudo que o Steve Rogers desejava ser. Alto, forte, bonito e militar da mesma infantaria do seu pai. E isso é muito frustrante, tá ligado? O Buck nota que o seu amigo ficou meio pá e tenta animá-lo. O Buck convida o Steve para ir festejar na sua última noite. E eles vão para Expo Stark. Isso é uma ligação sensacional com o Homem de Ferro 2.
Aqui nesse filme, não se chama Expo Stark, e sim Exposição Mundial. Esse globo aí, mano, é o mesmo lá do filme do Tony Stark. O Bucky tá tentando animar o seu amigo, dizendo que ele será o único homem solteiro em Nova York. Ele poderá bingolar geral, só que a gente tá falando de um ser puritano. O Steve Rogers não é putanhento, tá ligado? Ele diz que ficará feliz apenas com uma. Olha que bicho idiota. Tô brincando, mano, o cara tem um coração puro, pô. O Bucky, mano, esse sim é putanhento. Ele marcou rolê com duas gasosas, uma pra ele e outra pro Steve. Na Expo Stark, que ainda não é Expo Stark, temos um stand do Stark. Howard Stark em pessoa está nesse stand. E vemos que ele é outro putanhento. Sua entrada é ele lascando um beijão numa dançarina. O engraçado é que o Steve oferece uma pipoca pra gasosa e ela debocha dele, mano. Com certeza essa mina se arrependeu muito depois, eu tenho certeza disso. Ela recusou a pipoca do Capitão América. Se fudeu. O Stark apresenta sua tecnologia de levitar um carro vermelho, voando sozinho, uma clara referência ao Homem de Ferro. Enquanto todo mundo está interessado no luxo do stand das indústrias Stark, o Steve Rogers vê uma placa do Tio Sam o chamando pro exército, e o Steve some dali. Por enquanto, uma construção forte de personagem, nerdola. É inquestionável a vontade de ajudar que o Steve tem. O trabalho do filme é muito bom até aqui. Temos um quadro onde os homens podem se ver na pele de um soldado. Aí quando o cosplay já não sobe, nem chega na altura correta. Aqui é alastro. O Bucky tenta chamar o Estevão pra voltar pras gasosas, só que ele não aceita. Aí, mano, o Bucky ele entende que o seu amigo vai tentar se alistar de novo. E esses dois começam a discutir. O Bucky sabe que se o Steve Rogers for pra guerra, ele provavelmente vai morrer. E o Bucky, mano, o Bucky é um excelente amigo e não quer isso. Do nada, aparece o Einstein e vê os dois brigando. O Steve diz que homens estão se sacrificando. Ele não tem o direito de querer menos. Olha o senso de dever que esse cara tem, cara. Sensacional. O Einstein vê isso e fica tipo, carai, cuzão, que anão determinado. As meninas chamam o Bucky putanhento, e ele, como é um putanhento, vai e pede pro Estevão não fazer nenhuma besteira até ele voltar. O Steve responde que não tem como, porque o Bucky tá levando tudo com ele. A gente vai ver essa frase genialmente sendo replicada no futuro do MCU. Cê é louco, assistindo isso aqui agora, até saiu uma lagriminha do zóio, mano. Ah, época boa do UCM, hein? Antes de ir, o Bucky abraça seu amigo, isso aqui é sensacional. É assim que se constrói uma amizade em um filme, nerdaiada. Não é um voice-over dizendo que eles são muito amigos, ou alguém dizendo que eles são amigos. É mostrando que esses caras realmente se importam um com o outro. Assistindo isso aqui, realmente faz total sentido tudo que o Steve Rogers faz pelo Bucky nos próximos filmes. Todo mundo menosprezava o protagonista, menos esse cara. O Einstein vê tudo isso, chora e decide ir atrás do Steve Rogers. O Steve passa por mais um exame médico. Detalhe legal é que tem uma placa atrás do Steve dizendo que é ilegal falsificar no alistamento. Isso, mais uma vez, reforça a ideia de que ele é capaz de tudo para fazer o que acredita ser o certo, até se tornar um criminoso. Isso se repete durante toda a sua trilogia. Na verdade, durante todo o MCU. Uma enfermeira chama o médico e eles saem da sala. Legal é o lustre ali do lado, mano, fazendo referência ao escudo do Capitão América. O Estevão começa a pensar que descobriram que ele falsificou seu alistamento e do nada, um guarda entra na sala. O filme cria um suspense, o Estevão fica com o cu na mão, mas olha só, é o Einstein. Ele se apresenta como o Dr. Abraham Erskine, mais conhecido como Einstein. Deve ser um trocadilho com Albert Einstein mesmo. Abraham Erskine, Albert Einstein, sei lá, mano, até alemão esse cara é. Pra gente é o Einstein. Ele é da Reserva Científica e Estratégica. O Einstein começa a questionar a origem do Steve, da onde ele é, porque tem vários formulários de alistamento diferente. O Steve pergunta se isso aí é um teste e o Einstein responde que sim. O Steve então ele vai explicar o porquê tanto ele quer ir pra guerra. Ele não quer matar, ele só não gosta de crueldade. O Einstein diz que já tem muito brucutu fortão na guerra, que talvez um cara pequeno seja necessário no momento.
a música vai ficar toda emocional no fundo e podemos ver o Steve recebendo a oportunidade que sempre desejou. O Einstein diz que ele pode oferecer apenas uma chance. O protagonista nem espera para saber a condição, mano, ele logo aceita. Ele revela que a sua verdadeira origem é do Brooklyn e o Einstein admite ele no exército. Isso aqui é muito bom, cara, eu não sei nem o que comentar. É um cara comum correndo atrás do seu sonho, e isso é sempre muito foda. A cena corta pra um friozão, com uma música tensa e misteriosa no fundo. Dá pra perceber que vem coisa vilanesca por aí. Ah lá, é ele mesmo, mano, o bicho do tinhoso. Temos o laboratório do Dr. Rola, do Dr. Zola. Ele tá preparando alguma máquina ali, que requer uma calibragem bem calibrada. O vilão pergunta se o Rola tem certeza que a máquina aguenta a energia, mas o cientista diz que ele não sabe de nada. Temos uma caixa de luz xenon azulzona iluminando tudo a cara do vilão. Eu tô chamando assim porque o filme ainda não falou o nome do Caveira Vermelha, tá ligado? Então a gente não sabe que o vilão ainda é o Caveira Vermelha. Ele usa um equipamento pra pegar o Tesseract. Isso põe na nossa cabeça que esse objeto ele não pode ser manipulado normalmente, tá ligado? Você não pode pegar ele com a mão. O vilão coloca em uma máquina e o Dr. Rola a liga, mas vai aumentando a carga calmamente. Todo um suspense é criado. O vilão manda o doutor parar de viadagem e aumenta logo pra potência máxima, mostrando todo o seu temperamento impulsivo. Acontece um monte de luz e choque ali na sala e um compartimento fica com energia azul. Isso parece ser bom. Bom, pelo menos pra eles, né? Porque todo mundo fica feliz. O filme precisa explicar o que aconteceu aí. Então o cientista vai fazer o papel de cientista em filme. Ele explica que conseguiram transferir a energia do Tesseract pra esse compartimento aí e de quebra ele nos dá a informação de que agora os seus projetos mais malucos poderão ser construídos. Olha a exposição zona barata que a gente tanto ama. Isso vai mudar a guerra, isso vai mudar o mundo. Como se esses dois não soubessem disso. Mais uma exposição. É só pra aumentar nossa percepção de que essa energia azul aí é pancada. Temos o primeiro dia do Estevão no exército e é claro que o filme evidencia sua frangolice. Todo soldado é forte e boladão. E ele, mano, ele é um bosta magrelo. Aí temos a introdução dela, de uma das gasosas mais gasosas de todo o MCU, da maravilhosa Peggy Carter. O Steve olha pra ela, fica de pau duro, mas não fala nada porque a mulher é brabona. Mas o filme precisa mostrar pra gente que ela é brabona, velho. Então um soldado vai ser machista, olha que clichê. E mano, onde já se viu tu ser machista, tá ligado? O filme vai te punir. E como é que ele vai fazer isso? Bom, o que é melhor um socão no meio da boca? Um soco, cara, mostra poder, força. E a Peg, velho, a Peg é braba, eu falei. Diretão na cara do machista. Na época em que esse filme foi lançado, isso aí era foda. Hoje em dia, por toda essa guerra cultural que a gente tem hoje, é bem previsível essa cena. Temos o carinha do MIB lá, mano, o Agente K, aparecendo do nada no filme. Aí vamos ter um discurso à lá treinamento militar. Até tocou uma marchinha no fundo. O filme faz uma piada sobre a frangolice do Steve. Agora vamos ter uma montagem de cenas narradas sobre o que é a reserva científica e estratégica lá que o Einstein faz parte. É um grupo dos caras mais inteligentes do mundo. O objetivo é criar o melhor soldado, que no final desse treinamento, o melhor candidato vai ser escolhido, e ele se tornará o primeiro super soldado. Enquanto temos um voice-over falando sobre ser o melhor, a gente tem cena do Estevão Rogério sendo o pior. Uma exposição zona barata que é maneirinha. Ao final temos o grupo parando depois de uma corrida intensa e obviamente o Estevão tá lá atrás. Tem a famosa cena da bandeira, onde o primeiro a capturá-la volta de carona com a Peggy Carter. Cê é louco, mano, eu matava todo mundo pra pegar essa porcaria dessa bandeira, cê tá ligado? É claro que ninguém vai conseguir. O instrutor ele vai ter que dizer em alto e bom tom que a bandeira não é pega há 17 anos, só pra gente saber que o que o Estevão vai fazer é muito foda. Depois que todo mundo tentou, o Steve vai lá, tira um parafuso do chão e tome, caroninha com a Agente Carter. Cê é louco, isso é muito astuto. O frangolino é astuto, irmão. Mais uma ceninha mostrando o frangolino do Steve. Enquanto isso, o Agente K do MIB tá conversando com o Einstein. Ele tá incrédulo que o cientista gosta de um magrinho nervoso. Ele pensa em escolher o Steve para ser o super soldado. O Agente K diz que quando descobriu que o frangolino de 40 quilos ia pro treinamento, ele deixou passar porque poderia usar ele como cobaia, tá ligado? Mas querer escolher ele para ser o super soldado, velho, é tiração com a cara dele. Ele até faz uma piada dizendo que se enfiar uma agulha no braço do Steve vai atravessar, velho. Caralho, esse bullying aqui foi bom.
O Steve tá lá fazendo polichinelo e o agente K diz que tá com vontade de chorar. Mano, na moral, esse cara ele era bully na escola com certeza, e bully dos bons. O Einstein diz que o que importa não é o físico, e sim o tamanho. O agente K fica olhando pra ele e pergunta: tu é boiolão, irmão? E o Einstein responde: o tamanho do coração, seu imbecil. Aí o agente K fala: ah tá. O agente K diz que ele teve que ouvir muita merda pra passar esse projeto no governo, que o correto seria escolher o cara fortão lá. E aí temos outra famosa cena, a cena da granada, onde o agente K diz que a guerra é vencida com coragem e joga uma granada no meio do pelotão. Todo mundo vai sair correndo menos o Estevão, que se joga em cima dela. O filme faz questão de mostrar aquele soldado fortão escondido atrás de um carro, peidão, pra mostrar o ato grandioso e nobre do Estevão. Enquanto o cara tentou apenas se salvar, o Steve tentou salvar todo mundo, mano, instintivamente, o que mostra o grande coração e coragem que ele tem. A cara de bunda do agente K é impagável. Além dele agradar o Einstein, ele agrada também a agente Carter. Foi aqui que ela realmente começou a gostar do Steve, começou a se apaixonar por ele. Sensacional isso aqui. São 25 minutos de filme e temos o protagonista principal bem estabelecido. Seus valores, sua personalidade, o seu senso de justiça, é tudo muito claro pra gente. Enquanto no filme do Thor a gente nem sabe como realmente é o herói, aqui, cara, tá tudo bem claro na nossa mente. Excelente construção de personagem que esse filme faz, velho. Coisa linda. Vemos o Steve lendo um mangá na sua cama. O Einstein entra no seu dormitório. Cara, não sei não, esse Einstein, hein? Sei não, mano. Esse cara é. Conversa vai, conversa vem, até que chega um momento em que o Steve pergunta o porquê o Einstein escolheu ele. Ou seja, temos um salto temporal aqui, porque o Einstein já escolheu o Steve Rogers para ser o super soldado. O Einstein vai começar a explicar o passado. Ele é alemão, mas ele não é um Naz, tá ligado? Por quê? Ele vai explicar pra gente agora. Ele começa dizendo que os Naz invadiram primeiro o seu próprio país ao invés dos outros. Depois da Primeira Guerra, o povo alemão sofreu muito. Aí surgiu o bigodudo lá, cheio de desfile, bandeira, e acabou ouvindo falar do Einstein. Ele o encontrou e disse que o Einstein iria deixar o exército dos Naz muito forte. O doutor não aceitou, cara. Então ele mandou o chefe da Hydra, que trabalhava na divisão de pesquisa pro bigodão, Johann Smith, que é um ser muito ambicioso e pilantrão, e atrás do Einstein. Esse Johann Smith, além de ser ambicioso e pilantrão, ele é meio lunático que gosta de umas magia diferentes. Macumba mesmo, tá ligado? Ele acredita em magia e os carai. Quando o Smith ouviu falar da fórmula do soro do super soldado, ele decidiu se tornar o primeiro super soldado. Ele injetou, mano, um frasco de heroína nele mesmo. Sentiu uma brisona bolada, nervosa. No começo foi bom. O problema é que o soro não tava pronto. E aí ele se fudeu. O soro amplia tudo que há dentro do corpo da pessoa. Quem é bom se torna foda bagarai. E quem é mal se torna o Felipe Neto. O Steve fica pensativo. Ele espera que não tenha nada de mal dentro dele, tá ligado? Deus o livre virar o Felipe Neto. Mas basicamente essa é a explicação do porquê o Steve foi escolhido. Todos aqueles soldados tinham alguma corrupção dentro deles. Por mais fortes que fossem, eles não eram dignos. Olha só, no primeiro filme nós temos a explicação do porquê o Steve Rogers consegue levantar o Mjolnir. Fala se isso aqui não é foda. O homem forte que sempre conheceu o poder pode perder o respeito por esse poder. Agora o homem fraco conhece o valor da força. Caramba, que ensinamento foda. Assim, é meio babaca, né? Acabou de chamar o Steve Rogers de frangolino na frente dele mesmo. Tu é fraco, Steve, mas mesmo assim é um ensinamento bom, mas é meio babaca. O Steve percebe a babaquice, porque ele responde, e obrigado eu acho. Ele percebeu, mano, ele percebeu a pilantragem. Só que ele não vai mandar o Einstein tomar no cu, né? Não antes de receber o soro do super soldado. O Einstein pede pra depois do experimento, o Steve não se tornar o soldado perfeito. Ele só quer que o Steve continue sendo um homem bom. E isso, meus senhores, é sensacional. Por mais que mereça o selo de exposição barata aqui, eu vou deixar passar, porque o diálogo é realmente muito bom. O filme engrandece muito o Steve Rogers. A gente precisa acreditar na figura justa que é o Capitão América. E até aqui, o filme manda muito bem.
ainda são eficientes em fazer a gente passar a gostar do Erskine. E assim como é o filme do Homem-Aranha lá de 2002, que a propósito eu já analisei todos os 3 filmes da franquia do Sam Raimi, o link tá aí na descrição, nós temos depois de uma cena do herói, uma cena do vilão. O Dr. Rolla entra em um laboratório, aí temos o Johan Smith apagando a luz porque ele tá sem máscara. É só o filme criando suspense em relação ao seu visual. Ele meio que fica puto com o Rolla, ele entrou sem ser chamado. Tem um cara que tá pintando um quadro e usando muito vermelho. Bom, é porque ele é o Caveira Vermelha, mas a gente ainda não sabe disso. O Rolla diz que soube que o Smith, entre aspas, o achou e dá um bisu em umas fotos e documentos. Olha só, é o Erskine, aliás, é o Einstein. O Rolla diz pra deixar isso pra lá. Ele pensa que o Einstein não vai conseguir concluir o projeto Super Soldado, só que, porra, o próprio Caveira Vermelha, quer dizer, o Johan Smith é a prova que o Einstein conseguiu. O vilão diz que o soro é a única defesa dos aliados contra os nazis. Bom, claramente o Zola sabe disso, né? Solução barata. O Smith diz que uma tal, entre essas, ordem já foi dada e quando o Dr. Rolla tá saindo, ele liga as luzes e pergunta o que ele achou da pintura. Isso aqui é o filme fazendo mais pense em relação ao seu visual. A gente fica meio, me mostra filme, me mostra, cara. Estamos com o Steve de novo. O Steve aponta pros lugares em que ele tomou porrada. Que bad. A Peggy Carter pergunta se ele é burro, masoquista. Qualquer merda pra ele não fugir. O Steve diz que se fugir nunca vai conseguir parar porque não deixam. O certo é se levantar e tentar se impor. Uma hora quem tá batendo para. A Peggy diz que entende. Aqui vamos ver a construção da sua personagem. O Steve pergunta o porquê ela entrou pro exército se é uma gasosa. Só que o Steve acaba se enrolando. A Peggy vai zoar ele, dizendo que ele não manja muito de conversar com uma gasosa. Esse aí nunca recebeu um conselho do La Fruta. O Steve diz que as mulheres não gostam de dançar com frangolinos, que ele sempre teve medo de chamar uma mina pra dançar, que depois de tanto tomar fora, ele acabou desistindo. Decidiu esperar a gasosa certa. Aqui vemos que a Peggy Carter gosta de fazer caridade, mano. Ela ficou parecendo uma cachoeira pelo frangolino do Steve Rogers. Agora sem piada, nerdaiada. Seria muito estranho se a Peggy se apaixonasse pelo Steve depois dele se tornar o Capitão América. Poderia soar meio como interesse, tá ligado? Só gosta dele porque agora ele ficou bonitão. Um acerto do filme é construir o seu, entre aspas, apaixonamento antes do Steve receber o soro. Isso dá a sensação de que ela realmente ama o Steve pelo que ele é. A construção de época desse filme é muito foda, olha isso. Eles entram em uma loja de antiguidades. A Peggy fala uma senha ali disfarçada e descobrimos que isso aí é só fachada. É aí que tá o laboratório. Quando o Steve chega, todo mundo fica estático. Essa reação dá um ar de importância gigantesca para esse momento. Meio que chegou a hora, tá todo mundo muito nervoso. O Steve encontra o Einstein com o cu na mão. Ele vai mostrando o seu shape de carcaça de carro depenado, shape de carcaça de cigarra que trocou de pele, shape de lambari, cosplay de africano com albinismo, cosplay de Dio, shape de bicho pau. Tá, parei. Ele se prepara para entrar na máquina. O agente K chega. O senador que ele conversou para aprovar esse projeto tá aí nessa sala também. Só que o senador não entende o porquê ele tá aí. O agente K diz que precisa de toda a energia da cidade. Somos apresentados a um outro cara, um humano do departamento do estado. Ele quer ver se o projeto vai dar certo para usar futuramente. O senador fica impressionado. Ele pensa que o Steve é o Cazuza, mas o agente K diz que o Cazuza ainda nem nasceu. E o senador fica decepcionado. O Steve deita na maca e bizarro demais a cara do Chris Evans nesse corpo magrelo, velho. Cara, isso aqui é muito louco. O Einstein chega pro Steve e pergunta se ele trabalha no correio. O Steve pergunta por quê. E ele fala, e esse pacotão aí, mano? O Steve comenta que a máquina é maior que ele. Mas assim, qualquer coisa é maior que você, né, seu anão da Branca de Neve? Stark diz que a máquina tá 100% carregada. O filme vai criando uma tensão maneira, cara. O Einstein até pede pra Carter sair da sala, só pra aumentar o nosso grau de tensão. Ela mostra grande preocupação com o Steve, o que reforça a ideia dela tá apaixonada por ele. Dr. Erskine vai começar um discurso genérico ali apresentando o experimento. Ele meio que descreve como é que funciona o teste. Injeta geladinho tutti-frutti ali nos grupos musculares, e isso por si só já causa alteração no corpo. Aí eles vêm e jogam radiação no coitado. Tipo, eu achava que geladinho já vinha com radiação, mano. Ou seja, é 2 vezes radiação no cosplay de Christian Bale magro. Com a contagem regressiva, a tensão da cena aumenta mais ainda. Tá todo mundo nervoso, velho. Assim que o Steve recebe o geladinho de tutti-frutti na veia, ele já fica lelezão. O Einstein ainda manda o Stark ligar o choque pra moer a carcaça de esqueleto do Minecraft. A máquina se fecha. O Stark começa a rodar a manivela de raio Vita. Muito bom como o filme simula bem as máquinas da época.
Parece um reator nuclear isso aqui. Quando chega a 70%, o Steve começa a imitar o grito do Henry Cavill lá em Homem de Aço. Todo mundo fica tipo, caralho, irmão, que grito cringe demais. Todo mundo fica preocupado, velho. Não é normal alguém gritar tão mal assim. A Peggy começa a achar que é o próprio Henry Cavill. Ela grita, mano, desliga, Otto, desliga. Todo mundo começa a gritar a mesma coisa. Aí o Steve, velho, ele vai gritar também. Vai estabilizar, tá sob controle. Aí todo mundo fica suave, porque eles percebem que o Henry Cavill não tá vindo pro MCU. O Stark manda bala e em 100% da energia. É radiação e energia pra caralho. Praticamente um miojo da Mônica. A máquina quase explode, velho, desliga tudo. O filme cria tensão e temos o Chris Evans no auge do físico colossal, marombeiro e comedor de casada dando as caras no MCU. No fundo tocando a música tema do personagem. Legal é a reação da gente cá, velho. Ele fica feliz pelo teste ter dado certo. Perceba que os takes agora, eles vão priorizar o tamanho do Steve Rogers. Enquanto antes o enquadramento de câmera fazia ele ficar pequeno perto das outras pessoas, agora ele parece muito grande. Agente Carter, irmão, se ela virou uma cachoeira com o Steve Frangolino, agora ela virou as cataratas do Iguaçu. Todo mundo comemora, mas no fundo, vemos aquele mano do Departamento de Estado. Perceba como a iluminação do seu rosto dá um ar maléfico. Todo mundo bem iluminado, bonitinho. E esse mano com uma iluminação vilanesca. Deve ter uma luz vindo debaixo dele. Além da luz de cima, deve ter uma vindo de baixo, por isso esse ar de vilanesco. O Einstein percebe que ele tá com uma iluminação de vilão. O humano saca um isqueiro e explode tudo. Ele tinha deixado uma bomba lá na cabine. A explosão foi uma distração. E o humano vilanesco rouba o único frasco de soro do super soldado. Olha que conveniente, né, velho? Sobrou um único frasco do experimento. Elaiá, hein? Quando ele tá saindo, ele enfia a bolacha no Einstein. Oh, meu Deus, que judiação. Aqui é F total, velho. O Steve chega no Einstein e fala, tio Ben, eu tô aqui, tio Ben. Nos seus últimos momentos de vida, o Dr. Einstein aperta a teta do Steve, tirou uma última casquinha esse viadão aqui e morreu. Agora sério, mano, o Einstein morre apontando pro peito do Steve Rogers. Ele não consegue falar, na verdade ele nem precisa. Ele meio que diz pro Steve ser um bom homem, reforçando a ideia da sua conversa da noite anterior. O Steve agora tem o poder, mas ele não pode se deixar corromper. Ele precisa continuar sendo um homem bom. Tá vendo como não precisa ter um diálogo expositivo, cara? Já deu pra entender. Imaginem se o Einstein diz as mesmas frases que ele já tinha dito antes. Ou se tem um momento de últimas palavras aqui. Ia ficar meio clichê. A vida é assim, mano. Muitas vezes as pessoas não têm tempo de últimas palavras. Ela só morre. O Steve fica num ódio mortal. Praticamente essa cena é bem parecida com a morte do tio Ben lá na trilogia do Aranha do Sam Raimi. O experimento em si é bem maneiro também. 40 minutos de filme e o herói já está construído, com a sua personalidade e moral bem estabelecidos. Agora é a hora do super-herói aparecer. Na saída, o cara vilanesco lá ainda mata Tia May, cara. Que desgraçado. Ele entra em um carro e vaza do local. A Carter mete uma bala no motorista, cara. Um tiro, um headshot. Isso sim é mostrar que a mina é braba. Não é através de lacrada, tá ligado? É de feitos foda. O mano vilanesco rouba um carrinho amarelo e tenta sair dali. A Carter vai enfiando bala no carro. Mas quando o cara ia atropelar ela, o Estevão salva. E agora o filme vai mostrar como o Estevão Rogério tá boladão. Seus superpoderes. O jeito que o personagem corre, a montagem é muito boa, cara. Porque parece que o mano tá a 1.000.000 por hora, tá ligado? Como o Steve não tá acostumado a ser muito forte, ele até cai num vidro. Isso reforça ainda mais a ideia dele estar muito forte na nossa mente. Ah, e a propósito, olha o dublê aí. Deixa o seu salve pro dublê aí nos comentários. Salve, dublê! Cê é louco, o Steve pisa em todos os cacos que tava no chão e continua correndo, mano. É uma aflição assistir isso aqui. E corre, e salta, e pula por cima dos carros. Se você parar pra pensar, a semelhança com um Peter perseguindo o bandido que matou o tio Ben lá no Miranha de 2002 é gritante, cara. Mas eu já vou falar sobre isso. O Steve pula em cima do carro e, na moral, se esse mano atirar no teto, eu vou ter certeza que isso aqui é uma cópia do filme do Miranha. Olha só, velho, ele atira, ele também bate o carro e é forçado a fugir a pé, só que é o Capitão América, a gente precisa de uma referência ao seu escudo, então tome isso aqui. Legal como durante todo o filme, o Steve usa objetos como escudo, que mostra a sua aptidão a usar esse tipo de proteção como arma. O Mano Maléfico pega um moleque de refém, ele joga o moleque no rio, mas olha que coisa, o moleque é o Michael Phelps, ele sabe nadar. Que conveniência, hein? Do nada, simplesmente do nada, brota um submarino, irmão. O Mano Maléfico entra nele.
Além de correr muito rápido, o Steve agora virou nadador. Ele alcança no nado um submarino. Vai brincando. Além disso, ele mete um socão no vidro e joga o mano lá do fundo do mar pra superfície, velho. O bicho tá muito forte. O Estevão dá um porradão no cara, que acaba quebrando o frasco do soro do super soldado e vai tentar interrogar ele. O mano vilanesco diz que é só o primeiro. Ele vai comer o próprio dente e termina dizendo que se cortar uma cabeça, duas vão crescer no lugar, em referência óbvia à Hydra. O Steve fica, que porra é essa, mano? Ele começa a se olhar, vê que o seu corpo tá bombadão e pensa, corói cuzão, eu acabei de virar o Capitão América. E a cena corta. Cara, essa parte do filme ela é bem maneira. Desde o Steve no carro com a Peggy até esse momento aqui. Seu nascimento como herói é muito bom. Sua perseguição é legal. E esse final aqui com o personagem se deparando com um mistério é muito bem feito. A gente sente mesmo que o personagem tá muito forte. Que ele se tornou de fato um super soldado. Que a partir de agora sua vida vai mudar. Se nada disso acontece, pô, a gente ia ter o Steve Rogers numa história da Segunda Guerra Mundial. Mas o rolê do filme não é sobre a Segunda Guerra Mundial. É sobre o Steve Rogers contra a Hydra. Contra o Caveira Vermelha. Então ele descobrir sobre a Hydra aqui nesse momento é o filme colocando esses dois núcleos para se encontrar. Agora, reassistindo essa cena, eu notei a grande semelhança com a morte do tio Ben lá no filme de 2002 do Homem-Aranha. O velhinho morre, o protagonista vai atrás do bandido, o bandido entra em um carro e o herói vai perseguindo ele. O herói tá todo desengonçado porque não sabe usar os seus poderes. Você lembra do primeiro web swing todo cagado do Peter naquele momento? O Steve é a mesma coisa aqui, mano. O herói começa a pular pelos carros, o herói cai no teto do carro, o bandido tenta atirar no teto do carro e o bandido bate o carro, tenta fugir. O herói fica meio que escondido, o herói captura o bandido, que acaba se matando. Cara, é praticamente a mesma coisa nos dois filmes. Que doideira! Como o filme mostrou o herói, agora ele vai mostrar o vilão. Estereótipos de soldados genéricos do mal andando em sincronia. Temos os soldados Nas cobrando Johan sobre o sumiço dele. Mano, o Caveira Vermelha basicamente tá dando um gelo no mano bigodão lá da Alemanha, cara. Ele visualiza a mensagem e não responde, tá ligado? Esse cara é muito ousado. Aqui vemos que o Caveira Vermelha já não simpatiza mais com os Nas. Esse mano aqui continua cobrando, dizendo que a Hydra não entrega mais nada faz um ano, que o vilão montou uma incursão pela Noruega. Obviamente o Caveira sabe disso, né? Isso aqui é o filme dizendo pra gente que tá assistindo que o Caveira Vermelha tá agindo a favor dos seus próprios objetivos. Ele não tá nem aí pro bigodão ou pros Nas. Ele só quer curtir a vida de vilão, mano. Posição barata. E aí temos a primeira vez que o nome do Caveira Vermelha é mencionado. Esse nome foi dado pelo próprio bigodão da Alemanha. Detalhe maneiro, né? Os Nas dizem que eles não vão mais apoiar o vilão. Ele se vira vilanescamente e fala assim: "Vocês estão afim de ver o meu trabalho, né? Não? Demorou, truta. Demorou." O Caveira leva eles pro seu laboratório e começa a questionar os planos do bigodão. Além de chamar esses caras de burro, ele fala que a Hydra descobriu um jeito boladão de atacar os inimigos. Com um único tiro, matar qualquer pelotão rapidão. Ele começa a descrever o quão forte é a sua arma. Só pra criar tensão na cena, mano. O que será que esse mano vai fazer, tá ligado? Ele ainda fala que conseguiu o poder dos deuses. Um dos soldados ali começa a fuçar o mapa de futuras conquistas do Caveira Vermelha e vê que a própria Alemanha tá marcada nesse mapa. Com um único tiro, o Caveira pulveriza os caras. Isso aqui é o filme mostrando o quão forte é essa arma. O Johan acaba por pedir desculpas pro Dr. Rola, dizendo que a Hydra não pode ficar nas sombras dos Nas. O Rola vira a casaca e agora ele é da Hydra e a cena corta. Legal é como na cena anterior o filme mostrou o Steve lidando com seus novos poderes. Agora ele mostra o vilão com o seu novo poder. No começo o filme era sobre a guerra, só que quando o Steve descobre sobre a Hydra, a trama se volta para realmente o que o filme quer contar. Não é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, nerdaiada, é sobre o Capitão América contra a Hydra. Quando o Caveira Vermelha literalmente pulveriza os Nas no filme, é como se o roteiro estivesse evidenciando isso pra gente. A história é sobre o Capitão contra a Hydra. Legal, né? A cena corta pro Steve, uma cena do herói, uma cena do vilão
vilão e volta pro herói. Ele tá lá tirando sangue. A Peggy Carter diz pra gente o porquê estão fazendo isso aí. Pra reproduzir esse experimento, eles precisam do sangue do Estevão. Exposição barata. O agente K chega. Ele tá puto, mano. Como um espião alemão tava lá no experimento. O Stark tá dissecando o submarino da Hydra. Só que nem ele entende como é que funciona essa tecnologia, mano. É muito avançada. O agente K entende que é a Hydra. E agora, caso você ainda não tenha entendido que diabos é a Hydra, a Peggy Carter vai contar pra gente que tá assistindo. A Hydra é a Divisão de Ciências Avançadas dos NAS, liderada pelo Caveira Vermelha. É tipo uma seita, eles idolatram Johann Smith. Obviamente todos na sala sabem disso. O filme dá a desculpa que esse mano aqui não sabia, mas na moral isso aqui não passa de uma exposição barata. Agora, mano, esses caras aí, eles não vão mais ficar produzindo super soldados. O agente K diz que quer ir moer a Hydra na porrada, comer cu de NAS. Ele chama o Stark, a Peggy, mas não o Estevão. O Steve diz que ele precisa ir porque ele é o protagonista do filme, pô. Só que o agente K não quer. Ele fala que ele queria um exército e o Steve é só um soldado. O Steve fica pensando em mandar ele tomar no cu, só que ele não pode, né? Porque ele é certinho. O cara que não sabia o que era a Hydra, ele vai tentar consolar o Steve. Diz que ele é a porra do protagonista do filme, que o país inteiro ama ele. Ele saiu até no jornal, olha lá. Ele pergunta se o Steve quer ajudar o seu país. O Steve olha pra ele, fica de pau duro e fala: é lógico, irmão, você tá maluco? E promove o Steve. Temos um salto temporal pro Estevão nervoso, se preparando pra alguma coisa. Isso aqui é o filme enganando a gente, cara. Parece que ele vai pra treta. Só que na verdade, ele virou ator de propaganda de guerra, e isso é engraçado. Mano, olha que judiação do Steve Rogers. Até quando ele é promovido, mano, ele vira uma piada. Mas veja pelo lado bom. Esse cara tá agora rodeado de gasosa. Um detalhe legal é a roupa que ele veste nesse momento, idêntica às HQs. É uma bela homenagem, né não? O Steve virou praticamente uma celebridade. Temos uma referência ao Steve dando um soco na cara do Bigodão, lá das HQs também. Temos até uma HQ aparecendo no filme, olha só. Por mais que não fosse isso que o Steve quisesse, ele parece estar curtindo essa vida. Quando ele assiste os seus filmes, ele fica todo felizão, se imaginando lutando na guerra. O filme até sugere que ele tem Stevettes. Isso aqui responde a pergunta da Viúva Negra lá no segundo filme, onde ela pergunta se o Steve é virgem, cara. Mano, nesse momento aqui, o bicho deve estar bingolando geral, velho. Agora, olha esse take, mano, do teatro, simulando o escudo do Capitão América. Foda demais. Ele também parece a apresentação do Justin Hammer lá na batalha final de Homem de Ferro 2. Na verdade, parece até as apresentações do próprio Tony Stark, cheio de glórias, patriotismo e mulher gasosa. Eu não sei se isso aqui foi proposital, mas é um detalhe legal. Só que, mano, com a criançada, a mulherada, os civis normais, essas apresentações vão funcionar. E com quem tá no front, tá ligado? Lá na guerra. Com esses caras não funciona. Nesse momento, o filme fica até mais acinzentado, mostrando como a guerra tira a cor da vida desses homens. Enquanto o Steve veste um traje todo colorido e vibrante, representando o otimismo de quem está seguro lá nos Estados Unidos, lá na guerra, mano, a vida é sem cor, sem alma. E isso é muito foda. Estamos na Itália. Esses caras meio que expulsam o Steve do palco e pedem as minas. Cara, eu não julgo. O Steve sai putaço do palco, totalmente humilhado. Ele até desenha como ele mesmo se vê, esse macaco fazendo gracinha pro público. Meio que ele se sente uma atração de circo. Enquanto o Steve tá lá todo depressivo, a nossa gasosa aparece. Já fica felizão rapidão o menino aqui. Aqui descobrimos que o Steve é meio que um ícone nacional e que ele tá conformado com tudo isso. A Peggy fica questionando se o Steve realmente tá feliz, que ser um palhaço não é o seu propósito, que ele pode algo a mais. E ele sabe que isso é verdade. Agora a gente vai ver o personagem desabafar. Ele sempre sonhou em estar no fronte da guerra, servindo seu país. E ele tá fazendo isso, mas de uma forma meio diferente. Ele demonstra toda a sua frustração. Ele meio que tá vendo isso como uma trollada da sua vida. Lá no fundo vemos uma ambulância chegando, com soldados todos arrebentados. Esses homens foram combater o Caveira e acabaram se fudendo. A plateia que estava assistindo o Steve é quem sobreviveu desse confronto. Eram 200 soldados, sobraram menos de 50. Tenso, né? Esse pelotão era 107. Pera aí, 107? 107 era o pelotão do Bucky, cara. O Steve vai fitar isso aí na hora.
ele sai correndo para falar com o Agente K. O Steve pede a lista de quem foi combater o Caveira, mas o Agente K, mano, é um filho da puta. Ele não aceita, entre aspas, ordens do Capitão América, mas ainda assim ele vai ajudar o Steve, dizendo que Buck Barnes era o nome de uma das suas cartas de condolências que ele assinou. O Steve fica malzão, seu amigo morreu, isso é muito pesado, mas logo ele se recompõe e pergunta qual é que vai ser o plano para resgatar os soldados capturados nessa missão. O Agente K diz que não tem missão, cara, não tem plano. Ele explica pro Steve e pra gente que tá assistindo o porquê eles não vão tentar resgatar os caras. Eles estão numa base ultra segura da Hydra. Claro que ele explica isso da forma mais babaca possível, né? Isso aqui é o filme elevando o grau de urgência do que o Steve vai fazer agora. Posição barata. O Steve fica olhando pro mapa, meio que decorando a localização dos seus companheiros. Ele vai direto pro seu camarim. A Peg vai atrás dele. Ela tenta convencer ele a não fazer merda, mas mano, ele é o protagonista. Ele tá resguardado pelo roteiro. E ele sabe disso. Ele joga as palavras da própria Peg na cara dela. Tu não me falou que meu propósito era maior que ser um palhaço, sua desgraçada? Ela confirma isso e decide ajudar ele de alguma forma. Ela praticamente leva ele até a base da Hydra. Dá algumas últimas instruções ali no mapa e ela tá com o Stark. Legal ver como o Howard era próximo do Steve Rogers. O protagonista sugere que eles não pousem, porque se eles descerem do avião vão acabar sendo atacados. O legal é que a gente vê um traje improvisado do Capitão América nesse momento. Um capacete com a letra A, seu escudo de apresentação, o seu traje tá por dentro da sua roupa. É uma adaptação bem maneira isso aqui, velho. O Stark, como é um putaento, dá em cima da Peg ali mesmo, mano, gratuito, do nada. Isso deixa o Steve mega desconfortável. Ele até chega a perguntar se os dois estão saindo e, mano, a Peg dá uma desbaratinada total, velho. Assim, por essa reação dela, dá a entender que sim, o Howard já deitou esse corpinho aí. Ela entrega um transponder pro Steve, que pra quem não se lembra é basicamente um sinalizador. Assim que o Steve resgatar os soldados, ele aperta o botãozinho aí e a cavalaria chega. Do nada, mano, o avião ele vai começar a ser atacado. O Steve logo se levanta e a Peg fica dizendo que eles vão pousar, mas o Steve não deixa. Ele manda eles fugirem assim que ele saltar. A Peg diz que ela não pode receber ordens dele. E o herói responde que pode sim, porque ele é o capitão. Isso é da hora demais, cê é louco, mano. E a cena corta. É 1 hora de filme e vemos o herói já em tela. Um cara que estava conformado com a sua vida, mas que o dever o chamou e seu senso de justiça o fez sair da sua zona de conforto. O mais legal é que quem tira ele da zona de conforto é a Peggy Carter, o que torna ela uma personagem extremamente importante para o desenvolvimento do próprio personagem. E isso é muito foda. Voltamos com Vaqueira. O Dr. Rola tá mostrando a produção em massa de tecnologia azul lá do Tesseract. Ainda assim, o Vaqueira Mervelha manda aumentar a produção em 60%. Manda explorar o trabalho dos prisioneiros de guerra capturados. Basicamente, o bicho tá virando a China. Olha que doidão esse cara, velho. Vemos os prisioneiros aqui. Esses caras que o Steve vai salvar, mano. O filme mostra eles pra gente saber disso. O Steve chega na base. Ele usa um caminhão pra se infiltrar. O jeito que o Steve se infiltra é bem engraçado, cara. As porradonas que ele dá nos guardas, tá ligado? Agora sim, compare essa entrada stealth do Capitão América com a do Thor lá no filme 1 do próprio Thor. E veja a diferença gritante de qualidade. Eu já fiz um vídeo do Thor 1, mano. Tá aqui no canal. Corre lá depois. Legal é o Estevão correndo no meio do campo da Hydra com uma bandeirona dos Estados Unidos nas costas, velho. Saturadaça e ninguém percebe. Ele sai distribuindo porrada doidado. O Capitão América é muito doido, você já parou pra pensar? Ele simplesmente entrou na base da Hydra pra resgatar os soldados capturados. Ele entrou, mano, sem saber exatamente onde os bichos tá. O Steve só tá fuçando, tá ligado? Ele só vai entrando nos corredores. Esse cara é muito louco das ideias. Ele encontra uma porrada de munição e arma com o Césio 137. Ele rouba uma amostra. Olha só que trombadinha. O filme volta a mostrar a prisão do soldado. O soldado que tá fazendo a guarda é abatido. E olha só, é o Estevão Rogério. O mano saiu fuçando tudo e acabou achando o soldado. Ê, roteiro, hein? Aqui vemos o Steve se denominando como Capitão América pela primeira vez. Ele pergunta sobre o Buck Barnes. Um bigodudo ali diz que tem uma ala de isolamento que levaram alguns dos soldados. O Steve manda todo mundo sair dali.
A galera fica sem entender e pergunta o que ele vai fazer, e ele diz que ele vai comer cu de Nas. Começa uma rebelião doida dos soldados prisioneiros. O Vaqueira Mervelha vê na câmera baguncinha acontecendo. Vira uma bagunça mesmo, cara. Soldado genérico do mal sendo sacolado por soldado genérico do bem. O Caveira Mervelha vê o Cap jambrolhando a galera. Ele aperta um monte de botão vermelho, mano, só pra gente saber que ele tá fazendo doideira. Aí o Dr. Rola tenta impedir ele, só pra frisar na nossa mente que ele tá fazendo doideira. Ele pergunta pro vilão o que ele tá fazendo e o vilão responde que ele tá fazendo doideira. O Dr. Rola vai sair correndo. O Caveira Vermelha pega o Tesseract, enquanto o filme joga uma contagem regressiva na nossa cara. Vai vir doideira, tá ligado? Isso aqui é o filme criando sentimentos de tensão e antecipação na gente. Além de mostrar o Dr. Rola pegando um monte de papel. O Estevão vê o Dr. Rola fugindo de uma sala. Ele entra na sala que o Dr. Rola tava lá e encontra o jambroleador de casada, o Buck Barnes. Antes de fugir, o Steve vê um mapa com um monte de marcação. Buck fica todo confuso porque agora o Steve tá monstrão, velho. Quando a contagem chega a 0, tchau, mano, explode tudo. Era uma autodestruição aqueles botão vermelho, hein? Quem diria? Só que o Buck e o Steve ainda estão lá dentro do galpão. Então eles vão subindo no galpão pra ficar longe das explosões. Quando eles chegam lá no alto, o filme vai colocar o herói na frente do vilão pela primeira vez. O Caveira conhece o Cap pelos seus filmes. O filme faz questão de colocar os dois frente a frente, bem clichê de filme de mocinho e vilão mesmo, tá ligado? Olha isso aqui, o Caveira começa a tirar sarro do Dr. Einstein, o que faz com que o Steve fique pistola e dá um socão na boca do vilão, velho. Toma, gratuito. O soco foi tão poderoso que bugou a cara do Vaqueira. A pele dele não acompanhou o corpo e ficou toda flicada. O Caveira devolve um soco e o Estevão se defende e, mano, amassa o escudo patriota e conservador. Como o Dr. Rola é um peidão, ele aciona uma alavanca que separa esses dois inimigos. Os dois começam a se insultar ali. Aí, seu vagabundo, isso não vai ficar assim não. Ah, vai se fuder, seu lixo. Tu é peidão, menor. Peidão. Meu pau na sua mão. O Vaqueira fica tão puto que começa a arrancar sua pele bugada. E quando ele tira, irmão, que visual foda. Maquiagem pura isso aqui. Sensacional. Agora um questionamento. Você acha que se esse filme fosse lançado hoje em dia, eles meteriam uma maquiagem no Caveira ou seu rosto seria em CGI? Eu acho que seria em CGI. Pelo fato disso aqui ser maquiagem, cara, não envelheceu nadinha. Foda. O Caveira começa a dizer que o Cap não é um simples soldado, ele é a evolução da humanidade. Que ao contrário do Steve, o Caveira ele tem orgulho de admitir isso. Isso nada mais é que o clássico eu sou a evolução da raça humana. Aqui vemos a clara antagonização do Capitão América. O herói e o vilão são iguais, têm os mesmos poderes, mas o que diferencia os dois é a sua moral. O herói é humilde e o vilão desumilde. O herói é moralmente correto e o vilão é moralmente incorreto. Clichê bagarai, mas é legal mesmo assim. O Caveira Vermelha foge, convenientemente, o galpão começa a desmoronar. Os dois ficaram ali se insultando e nada do galpão cair. O vilão saiu de cena e opa, bora cair pra terminar esse momento no filme, né? O Caveira e o Dr. Rola estão no elevador indo pro telhado. Chegando lá, temos um foguete que só tem espaço para um dos dois, que obviamente vai ser do Caveira. Ele dá a chave pro Dr. Rola sair dali. Ou seja, mano, o Caveira Vermelha só pensa nele. Pô, velho, que saudades que eu tenho de vilões maus, tá ligado? O Caveira só é um pau no cu, mano, e é isso. Hoje em dia, todo vilão tem que ter um passado traumático. Ai, eu sou um vilão porque eu sofri muito na minha vida. Eu sofri quando eu era criança e os garai. Até o Scar do Rei Leão, mano, os bichos decidiram dar um background pra ele explicando o porquê ele é um pau no cu. No passado ele era bom, mas a vida transformou ele num cara mau. Ah, vai se fuder, mano. Pela volta dos vilões maus, é isso. Eu não aguento mais vilão que era bonzinho e ficou do mal. O Buck atravessa pro outro lado de uma passagem, só que aí a plataforma cai. Aí todo mundo fica, corói, mano, que merda. O Steve vai precisar fazer um salto gigantesco pra fugir. E quando ele salta, a cena corta. E eu já vou comentar sobre isso. Voltamos lá pro acampamento. O agente K já tá escrevendo uma carta de pêsames pro senador. A Peggy chega dizendo que o último voo voltou sem sinal do Steve. O agente K tá putaço, porque o Steve Rogers era a única amostra do soro do super soldado. A agente Carter tá sendo responsabilizada pela perda da última amostra. Só que a mulher, mano, é porra louca. E diz que não se arrepende de nada do que fez. Essa mulher é braba, cê é louco. Enquanto ela tá tomando um puta de um esporro, os soldados começam a correr tudo pra um lugar. Quando a galera chega pra ver o que é,
temos o fucking Capitão América boladão voltando com uma porrada de soldado prisioneiro a salvo, com a música tema torando no fundo. Não só soldados, cara, mas com armamento de última tecnologia inimiga. E isso aqui, meus senhores, merece o selo de cinema. Essa cena se torna mais foda ainda por conta do corte da cena anterior, onde o Steve salta e a gente não sabe se ele vai conseguir. Ele não só conseguiu fazer aquele salto que parecia impossível, como ele também salvou todo mundo. A cena anterior era uma clichêzona, tá ligado? Pô, ele ia fazer um salto gigantesco e ia conseguir. Nossa, que da hora, hein? Quantas vezes a gente já não viu isso? Mas o filme sabe que aquilo era clichê, então ele corta e deixa o resultado na nossa mente. O filme ele não precisa mostrar que o Steve conseguiu. E o mais legal, cara, o fato do filme não mostrar deixa essa cena ainda mais poderosa. Cinema demais. Os soldados começam a aplaudir o Capitão América. Temos até aquele soldado que era pra ser escolhido como capitão vendo essa cena. Isso é da hora. O Steve se encontra com a Agente K. Diz que os soldados precisam de médicos. E ele está se entregando por indisciplina. Cê é louco, mano. Esse cara é muito brabo. A cara de cu do Agente K é impagável. Ele olha pra Peggy, envergonhado, e ela só falta mandar ele tomar no cu. Isso é muito bom. Ela ainda cobra o Steve por não ter apertado o sinalizador, só que ele mostra que quebrou. A mina tá a cachoeira do pica-pau aqui, mano. E temos a consagração do Capitão América aqui, com o reconhecimento de todo mundo. Todos os soldados aplaudindo e o Steve Rogers realizando seu sonho. Ele entrou pro exército, serviu seu país, serviu o pelotão que o seu pai serviu e ainda se tornou um herói e símbolo nacional. Isso aqui é foda demais, cara. O curioso é que só é 1h10 de filme. O herói conquista o seu sonho no meio do filme. Geralmente é no final, né? Vamos ver o que isso vai dar. Temos o Capitão América recebendo uma medalha de honra. Bom, era pra ele receber, né? Já que ele não aparece. E isso tem um motivo. Mas antes de eu explicar, temos a participação do Stan Lee no filme. Deixa o seu F aí nos comentários pra prestar respeito ao brabão, mano. F total. Vemos o Steve em uma base na Inglaterra, contando pra galera as marcações no mapa que ele viu lá na sala do Dr. Rola. O Steve não ir receber as honrarias e estar trabalhando mostra que ele não se importa com medalhas e status. Ele quer servir. Ele sabe o seu dever como homem. Já se foi meio filme e eles ainda desenvolvem o herói, mano. Isso é muito foda. Em outro mapa, temos as marcações das fábricas da Hydra. O Steve conta pro Agente K que o Bucky descobriu que existe uma outra fábrica da Hydra, só que não tá nesse mapa. Lá tem todas aquelas hormonas de Césio 137 boladona. O Agente K manda a Peggy enviar soldados para procurar enquanto eles e o Steve vão moer o Vaqueira Vermelha na porrada. Detalhe pra essa mulher aqui, mano. Sim, você conhece essa mulher. É a Marjorie lá do Game of Thrones. Aqui ela é uma figurante, o que mostra pra gente que todo mundo tem a sua hora de brilhar, seus nerdola. Se a sua ainda não chegou, um dia vai chegar. Fé, o Steve diz que vai reunir uma equipe pra moer o cu da Hydra. Ele vai atrás dos caras que ele libertou. Aqui temos uma equipe genérica doidona que aceita ir com o Cap para uma missão doidona. Eles até que são carismáticos, mas nada de especial. O Estevão se encontra com um solador de solteira, o Bucky Barnes. Aqui temos mais uma vez o filme reforçando a amizade desses dois personagens. O Bucky não aceita seguir o Capitão América para uma missão. Ele aceita seguir o Steve Rogers, mostrando que ele também não tá nem aí pra status. Do nada o salão fica quieto e papai, essa senhora, a Peggy Carter aparece em um vestidão vermelho. Ela vai lá falar com o Steve, que tá com o meninão apontado pra lua. Ela diz que o Stark quer apresentar uns equipamentos pra ele. Ele responde que quer mostrar um outro equipamento pra ela. Não, mano, ele não fala isso aqui não. Ela dá mão em cima do Steve, mano, que é um virgão e não fala nada. Puta que pariu, Rogers, porra! Se fosse o Bucky, mano, era caixa. A cena corta pro Stark mexendo com o Césio 137. Legal é como essa cena foi referenciada pelo próprio Tony Stark lá em Ultimato, foda demais. O Stark subestima o poder do Césio, que explode, só pra frisar na nossa mente, de novo, o como esse bang aí é poderoso. O Steve chega e pergunta pelo Stark. A Marjorie vê que é ele e fica parecendo uma cascata. Legal é como ela tá lendo sobre os feitos do próprio Capitão América no jornal. Ela quase arreganha a perna por Steve, mano. Só que, como ele é um virgão nerdola fudido, ele fica todo bobão. Ela precisa ir lá e lascar um beijão na boca dele, velho. Nisso, a Peggy Carter chega e
vê isso. Ela fica putaça, cobra ele sobre ele virar um piranhento. Aí ele joga na cara dela sobre ela ter saído com o Stark e ela fica putaça. Ou seja, ela ainda não respondeu. Mas não, aqui dá pra entender que o Stark nunca fez nada aí nesse corpinho. O Stark mesmo vai confirmar isso. Olha só, o filme enganou todo mundo. O Stark começa a apresentar os equipamentos do novo traje do Steve. Ele diz que essa nova roupa ela não pode ser perfurada por uma simples faca. Detalhe legal que eu não sabia. Ele mostra vários protótipos de escudo ali, só que o Steve vê um redondo jogado ali de canto. E aqui temos a descrição das características do escudo, feito de vibranium, pesa 1/3 de um metal normal e absorve totalmente o impacto. O Steve pergunta por que os soldados não usam, e o Stark diz que esse é o metal mais raro da Terra e que todo o vibrânio descoberto tá aí nesse escudo. Exposição barata, mas totalmente justificável. Quanto hoje em dia qualquer merda do MCU é feita de vibranium, até 2011 ali era só escudo do Capitão América e algumas coisinhas. A Peggy chega putaça acelerando o Steve. Ele pergunta se ela curtiu o escudo e, mano, ela mete uns tirão nele só pra testar. Graças a Deus e ao roteiro funciona. Legal é que além de ser uma cena cômica, ela funciona pra mostrar pra gente que tá assistindo os, entre aspas, poderes do escudo. As balas batem e simplesmente caem. Elas não ricocheteiam. Como eu sempre digo, mano, tudo tem que servir pro roteiro em um filme. Até mesmo as piadas, como é nesse caso. E agora a gente vai ter uma apresentação brabíssima do traje do Capitão América, sendo mostrado aos poucos, closes fechadões nos detalhes do traje. Isso eleva a nossa antecipação e curiosidade, até que o Capitão América entra em cena, arrombando uma porta, com o escudo à sua frente. Basicamente é o Capitão América dando as caras no MCU chutando a porta. Toma aqui o seu Capitão América, público. Isso é foda, foda! A adaptação do traje é sensacional, lindíssima. É um traje militar com as características do Capitão América. Enquanto hoje em dia os trajes são todos fielzaço aos quadrinhos, parecendo um colante mesmo, antigamente, cara, era desse jeito. Uma mistura de quadrinhos com realidade, o que eu acredito ser o melhor. Tem trajes de hoje em dia que são muito paia. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Temos uma montagenzinha do Capitão em ação destruindo as fábricas da Hydra e o Vaqueira Vermelha putaço. A montagem é bem maneira, é divertidaça. É um grupo em ação. Temos esse take do Capitão América jogando o escudo que virou icônico e a gente vai ver até na abertura do MCU. O jeito que Chris Evans encontrou para jogar o escudo ficou bem maneiro. E a cena corta pro Caveira putaço com o Dr. Rola. Olha o visual do Caveira Vermelha, irmão. Sobretudo pretão, citona da Hydra. Na moral, isso é muito brabo. Até o Dr. Zola tá estiloso aqui. Aqui o Caveira vai dizer o óbvio, que eles estão próximos de um ataque mortal e que não conseguem isso por conta do Cap. Ele tá dizendo isso, cara, pro Dr. Rola, que obviamente sabe de tudo isso. É só pra gente estar assistindo e entender o como as ações do Capitão América estão afetando os planos do Caveira. Um último comandante do Caveira é encontrado no meio dos escombros. Ele diz que fez o possível, mas o Cap é o protagonista do filme, não tem como tancar o protagonista, tá ligado? O Caveira mata ele porque ele é do mal. Estamos com um esquadrão de doido lá na frente de um chroma key. Eles estão ouvindo a frequência dos Nas. O filme ainda tem tempo pra desenvolver ainda mais a amizade do Steve e do Bucky. Eles fazem uma piada com a tirolesa. Eles descobrem que o Dr. Rola tá nesse trem. Eles descem de tirolesa em cima desse trem e... Peraí. Como que eles colocaram essa tirolesa aí? Foda-se, o filme não explica. O Capitão e o Solador de Gasosa conseguem entrar no trem. O filme fica quieto, cria um suspense, dá uma sensação de perigo iminente. E é o que acontece. As portas se fecham e o Steve e o Bucky são separados. Um soldado equipado com Césio 137 começa a atirar no Steve. O som da arma dele é o som dos disparadores do Homem de Ferro, cara. O Bucky e o Cap lutam contra os agentes da Hydra. O Cap derrota o dele primeiro e vai ajudar o seu amigo. Eles fazem um golpe combinado e matam o cara, só que lá atrás aquele soldado Césio se levanta e ataca. O Steve rebate com o escudo e explode a parede do trem. O Bucky pega o escudo do chão e combate o cara, só que não rola. O cara atira de novo e o Bucky é arremessado pra fora. O Steve logo nocauteia o cara e vai ver o seu amigo que tá pendurado. Ele tenta salvar o seu amigo, só que ele acaba caindo. E aqui, velho, temos um problema pra alguns. Tipo, como é que o Bucky sobreviveria a isso, tá ligado? Porque ele vai acabar virando o Soldado Invernal. Como um humano normal, ele teria morrido na hora da queda. Só que o Dr. Rola tava fazendo uns experimentos nele, lembra? Ou seja,
ele pode ter sobrevivido porque ele estava um pouquinho tunado. É a única explicação que eu encontro. Isso é o que dá a entender. O filme seguinte vai precisar explicar como que o Buck não morreu. Aqui nesse filme é F, mano. Ele tá considerado morto. E isso aqui é uma cena de morte mesmo. O Steve viu ele morrer, ele caiu na sua frente. Então, morreu. Se viveu a essa queda, precisa de uma boa explicação. Quando chegar no segundo filme, a gente vai ter a resposta. Agora, essa morte é bem sentida pela gente. O filme construiu bem a amizade desses dois. O Buck morrer é meio que previsível, só que ainda assim a gente sente bastante. O Dr. Rolla é capturado. A cena corta pro Rolla sendo preso. Na verdade, ele meio que vai ser interrogado. O Zola vê uma maca com sangue, o que dá a entender que aí nesse lugar rola tortura. O agente K entra na sala, ele traz um pratão maneiro. O Dr. Rolla ele vai ficar meio cabreiro, acho que é uma armadilha. Ele faz moco doce, mano, então o agente K, como é sagaz, ele mesmo vai meter o pratão pra dentro, tá ligado? Já que tu não vai comer a carne, então, o que acha de engolir uma pílula de cianeto? Agora, Nerdola, você sabe o que é cianeto? Eu também não sei, mano. Só que o Dr. Rolla sabe, porque ele é cientista, né? Mas a gente é burro, cara. Então o agente K vai precisar explicar pra gente que tá assistindo que porra é essa. Todos os agentes da Hydra presos engoliram uma dessas e morreram. Lembra do carinha lá que mordeu o próprio dente no começo do filme? Pílula de cianeto. É veneno. O Dr. Zola foi preso. Por que ele não fez o mesmo, tá ligado? A resposta é porque ele quer viver. O agente K mostra uma mensagem que ele enviou para os Estados Unidos pedindo abrigo pro Zola porque ele cooperou com os americanos. Essa mensagem aí foi um bait pra Hydra interceptar ela. Ou seja, o Caveira Vermelha vai achar que o Dr. Rolla é traidor. Jogada boa, fala aí. O Dr. Rolla fala que o Caveira acredita ser a evolução. Não importa a insanidade do vilão. Importa se ele pode ou não fazer. E é por isso que ele tem muitos seguidores. Vemos uma nave grandona. Isso é o filme preparando o terreno pro ato final. Cara, agora que eu percebi. Olha o tamanho desses caras perto do Caveira Vermelha, mano. O bicho escolheu uns figurante gigante, velho. O Vaqueira Vermelha vai fazer um discurso pra gente tá assistindo. Ah, amanhã a Hydra domina o mundo, blá, 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 blá. Hey, Hydra, porra. Bota o selo aí, editor, que sou eu no caso, né? Olha o quanto soldado, uau, é um exército de Césio 137. Que medo, hein? Do nada, temos a Peggy Carter entrando em uns escombros. Ela encontra o Steve, mano, tristão. Ele tá chorando. O Dr. Einstein uma vez falou pro Steve que o soro do super soldado não afeta só os seus músculos, ele afeta também o seu sistema de regeneração e cura. Ou seja, o Capitão América ele tem um leve fator de cura. Dessa eu não sabia. Você sabia, Nerdola? Deixa aí nos comentários se você sabia essa informação. O metabolismo do Cap é 4 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Isso é a Peggy falando pro Steve, que obviamente sabe como o próprio corpo funciona. Exposição barata. O Steve se sente culpado pela morte do Bucky. A Peggy tenta consolar ele, dizendo para ele parar de se culpar, porque a escolha de seguir o Steve em uma missão foi do próprio Bucky. Ele não foi forçado a nada, que respeitar a sua morte é respeitar a sua decisão. Brabíssima, né? Ai, o Bucky morreu por minha culpa. Não, Steve, o Bucky morreu em combate. Ele morreu em um combate que ele mesmo quis combater. Não foi culpa sua. Você só liderava a missão, mas ele morreu pela escolha que ele fez de te seguir. Ele não foi forçado a nada. Isso sim é uma mulher forte, cara. O Steve tá com raiva. Diz que vai atrás do Caveira. Vai seguir com a sua missão. Acabar com a Hydra. Essa cena aqui é curta, só que é excelente. Fala aí. A cena corta pra gente cá na frente de um mapa. Ele tá repassando a missão do Caveira Vermelha pra gente que tá assistindo. Caso você ainda não tenha entendido que ele quer explodir o mundo todo com a arma lá de Césio 137. Posição barata. Eles dizem pro esquadrão doidão que eles têm menos de 24 horas para resolver esse problema. Isso aqui é um filme elevando o grau de urgência para a batalha final. A última base da Hydra fica nas montanhas dos Alpes, mais precisamente embaixo delas. O Steve decide que o plano é simplesmente chegar com o pé na porta e moer geral na porrada. Stealth é o carvalho. Eu quero mesmo é comer cu vermelhão. Legal é como o Steve agora é a voz de comando no exército. Olha a jornada desse personagem, galera. De um fracote rejeitado a comandante geral aqui nessa cena. Enquanto todos estão abordando formas de atacar a Hydra, quem dá a cartada final é o Steve Rogers. Até o agente K, mano, que foi um cuzão do filme todo, se rende aqui. Ele é quem tá na frente do mapa. Ele é quem tá de pé nessa cena, mostrando a força perante aos outros personagens. Mas a partir do momento em que o Steve decide a forma com que vão atacar,
todos voltam seus olhares pro protagonista e todo mundo fica quieto. Até mesmo o, entre aspas, seu superior, que é o Agente K. Todos, e quando eu digo todos, é todos mesmo, não falam nada quando o Steve decide atacar da forma mais suicida possível, mostrando que mesmo sendo um plano maluco, ele é o fucking Capitão América, tá ligado? Foda, né? Chegamos ao ato final do filme. O Steve simplesmente invade a base da Hydra e temos uma perseguição de moto que é maneirinha. É o Capitão América metendo louco, mano, é maneiro. Temos uma referência a Steve colocando o escudo na frente da sua moto. O Steve desce o cacete nos soldados e na moral sempre é muito foda. A coreografia do personagem atacando e se defendendo com o escudo é sensacional. Sem falar que dá pra ver mesmo que o Steve tá tudadaço, velho. O cara é muito forte. Pega essa cena de luta aqui e compara com qualquer cena de luta lá do Thor 1, que foi o nosso vídeo anterior. Isso aqui dá de 1000 a 0. No filme do Thor, mano, você não entende nada de tanto corte que tem. Aqui dá pra ver tudo. Só que mesmo tunadaço, o Steve é capturado. Eles o levam pro Caveira Vermelha. Os dois começam a se xingar ali. Em um momento, eles começam a falar do Dr. Einstein. O Caveira reclama que o doutor tinha inveja da genialidade dele e deu tudo pro Steve. Lá ele. O vilão questiona o porquê disso, cara. Por que ele deu tudo pro Steve e não pro Caveira? Lá ele de novo. O Steve responde da forma mais genial possível, que ele é apenas um cara do Brooklyn, que ele não tem nada de especial. E isso é um comentário que diz muito sobre os dois personagens. Enquanto o Caveira se acha um deus, o Steve só se vê como o Steve. Humildaço. Por mais que ele se tornou o super soldado, ele se vê como um cara comum. Foda, né? Essa resposta deixa o Caveira Vermelha puto, que bate no Steve. E isso também diz muito sobre o personagem do Caveira. O Caveira se vê como superior. Como pode esse cara comum superá-lo? Ser especial não sendo especial, tá ligado? Sua raiva e, consequentemente, ele batendo no Steve é uma forma de tentar diminuir o protagonista. E o que vem em seguida, cara, é ainda mais grandioso. O Steve responde que ele pode fazer isso o dia todo. Sério. Mano, esse filme é muito underrated. Vamos lá. Primeiro, é uma referência ao começo do filme. O Steve pode mesmo fazer isso aqui o dia inteiro porque passou a vida inteira apanhando. Então ele tá acostumado a isso aí. Segundo, o Caveira pode bater nele o quanto quiser, porque ele não vai conseguir diminuí-lo. Pode me bater o dia inteiro, mas eu ainda vou continuar sendo um cara normal do Brooklyn, sem nada de especial, que apenas busca ser um bom homem, mantendo a sua humildade. E é justamente o que torna o Steve especial, tá ligado? Ele não ter nada de especial o torna uma pessoa especial. Que filme, meus senhores, que filme. O Caveira apela pra uma arma, ele vai matá-lo ali. Isso é coisa de covarde, vai matar o Steve sem um combate justo. Mais uma vez, isso diz muito sobre o personagem do Caveira Vermelha. Se ele se acha mesmo superior, por que não ter um combate mano a mano, tá ligado? Ele sabe que ele não consegue tancar o Steve. Lá fora temos de volta as tirolesas. O Esquadrão Doidão chega pra salvar o Steve, o que mostra que tudo isso foi um plano. O Caveira, como um covarde, foge e o Steve vai atrás dele. Lá fora, os soldados recebem a ordem de invadir. É realmente uma invasão à base da Hydra, cara, boladona. Se fosse realista isso aqui, nunca que eles iam conseguir invadir. Não existe isso, tá ligado? Pode aparecer um monte de soldado. Mano, se é uma base com muro, cara, não rola. Os soldados americanos iam ser solados aqui facilmente. Mas é um filme, né? Então a gente releva. O Steve tá lá perseguindo o Caveira Vermelha e aparece um soldado tanque com fogo, só pra chegar a Carter e salvar o Steve. E isso é muito clichê. O Steve vai lascar um beijo na gasosa, só que ele lembra que precisa ir atrás do Caveira. E aí não rola nada, F. O Vaqueira entra numa nave. O Tesseract que move essa nave aí. Ele marca Nova York como seu alvo e liga a nave. O Cap atravessa o campo de batalha, que até 2 minutos atrás, cara, não tinha ninguém. E agora tá rolando uma puta de uma guerra. E ele atravessa da forma mais heróica possível. Ele tenta sair correndo atrás da nave, só que não rola. Só faltava, né? Do nada, cara, simplesmente do nada, aparece o Agente K e a Carter com o carro do Caveira, velho. Mano, lembrando que a gente tá em 1943, 45, nesses anos, tá ligado? E o carro do Caveira, mano, é tunadaço, correndo atrás de uma nave high-tech movida a Tesseract, velho. E roteiro, hein? Mano, o carro ele tem até nitro. Olha a brisa.
Antes do Steve pular na nave, a Carter lasca um beijão na boca dele. F total aqui. Só vai ter uma segunda oportunidade lá no fim do MCU, tá ligado? O engraçado é a reação do Agente K, mano, dizendo que ele não vai dar beijo no Cap. A piada aqui foi boa, Agente K, a piada foi boa. O Steve consegue se segurar no pneu da nave e entra. E agora bora pra batalha final. O Steve vê um monte de nave bomba com nome de cidades, só pra mostrar pra gente que, mano, eles vão atacar tudo. Começa uma treta maneira com os soldados que querem entrar nessas naves. O Steve derrota todos, só que acaba sobrando um, que consegue entrar em uma delas. Agora a luta vai ficar muito louca, cara. É o Steve lutando contra um humano em cima de uma nave, enquanto o piloto tenta derrubar esses dois. Isso aqui é bem legal. Cara, um humano cai na hélice, velho, e ele é triturado. Nem fudendo que a Disney ia permitir isso aí hoje em dia. O Steve, ele consegue abrir a porta da nave, ejetar o piloto e entrar nela. E ele volta pra nave principal, velho. Meu Deus, o Capitão América é muito louco, na moral. O bicho é zureta das ideias. O engraçado é que se você parar pra pensar, esse rolê aqui não serve pra nada na história, tá ligado? Se você elimina tudo isso que aconteceu, o filme vai continuar a mesma coisa. Foi só um jeito de deixar o filme mais longo, toda essa sequência. O Steve chega na cabine de piloto, tudo quieto, e o Caveira não tá lá. É o filme criando suspense pra gente. O Caveira ataca o Steve na pilantragem pelas costas com uma arma de Cesium-37. O Steve rebate o tiro e abre um buraco na nave. Começa uma briga boladona entre esses dois. Vários buracos na nave por conta do escudo começa a rebater pra tudo que é lado. Porradaria franca, cara, soco na cara, chute no beiço e os garai. Até que em um momento, o Caveira cai no controle de comando e a nave começa a cair. E aí tome uma briga de nave caindo. O Vaqueira Mervelha consegue estabilizar a nave. Ele pega uma arma que mano, esse cara é pelão, né? E começa a gritar pro Cap, dizendo que ele poderia ter os poderes dos deuses, que ele fica defendendo bandeiras, só que no futuro não vai haver nenhuma delas. O Cap consegue pegar seu escudo e joga no Caveira, que cai no controle que tá com o Tesseract. Buga tudo a máquina, cara. O Tesseract cai no suporte. Lembra que a nave é movida a Tesseract? Então, só que o Caveiro, ele pega o Tesseract na mão. E o filme dá uma informação pra gente que ele não pode ser manipulado. Assim que ele pega o Tesseract na mão, uma visão do universo é projetada dentro da nave. E além disso, o Caveira começa a ser desintegrado vivo, cara. Antes a gente não sabia o que isso queria dizer. Hoje a gente sabe. Ele ativou a joia do espaço, ou seja, ele abriu um portal para algum lugar no universo e foi teleportado para lá. Na época parecia que ele estava sendo torrado vivo, desintegrado. O fato dele morrer aqui é bem relevante para o filme. Recebemos a informação que o Tesseract não pode ser manipulado. No auge do seu egoísmo, prepotência e presunção, o Caveira Vermelha acreditou que poderia segurar o Tesseract. Ele se acha superior a todos. Se os humanos não podem segurar o Tesseract, ele pode, já que ele é a evolução da raça humana. Só que o Tesseract queimá-lo vivo prova o contrário. Ele não tem nada de especial. Ele só é louco mesmo. É um final digno pro vilão do filme. Na verdade, ele não morreu, né? Ele vai voltar lá em 2018. Mas até lá, a gente pensa que ele estava morto. Então, até a Guerra Infinita, aqui nos nossos cena por cena, a gente vai fingir que ele morreu. Beleza, nerdaiada? Vamos fazer de conta que a gente tá assistindo o MCU na época. O Tesseract cai no chão e vai derretendo tudo, até sair da nave e cair no vazio. O Steve vai até o painel e opa, a gente tá perto de Nova York. Mas peraí, se a nave é movida à energia do Tesseract e ele não tá mais presente, como que a nave ainda tá funcionando? O filme não explica isso. O Cap corre até o controle da nave e vê que tá perto de Nova York. A trilha sonora do filme é cortada total. Agora a gente vai ter o auge do heroísmo nesse filme. Nesse momento, o Steve entende o que ele precisa fazer. Ele entra em contato com o controle lá da Hydra, onde está o seu esquadrão e a Peggy. A Peggy logo vai falar com ele. Detalhe legal é que o primeiro a ter contato com o Steve é um soldado dele, que o chama de Capitão. Mas a Peggy toma o controle desse soldado e passa a chamar o Capitão América de Steve, o que mostra a sua intimidade com ele. Para ela, ele não é o Capitão América, e sim o Steve Rogers. Ele dá a notícia de que o Caveira Vermelha morreu. Ela pergunta sobre o avião.
avião, pede as coordenadas para um pouso seguro. O Steve responde que ele não vai poder aterrissar, mas vai tentar descer em algum lugar. Nesse momento tem um detalhe muito legal que passa despercebido enquanto a gente assiste. Atrás da Peg tá o soldado do Steve e o agente K. Logo que o Steve diz que não vai poder aterrissar, o agente K chama o Japa para se retirarem da sala. Ou seja, ele entende o que tá rolando aqui. É o momento de despedida. Ele entendeu que o Steve vai se sacrificar e ele chama o soldado para sair da sala para que a Peg possa se despedir do Steve Rogers. Detalhe foda, né? A Peg começa a ficar desesperada. Diz que vai chamar o Stark para tentar ajudar. Só que o Steve diz que não tem tempo porque ele tá chegando em Nova York. Nisso, uma música sentimental no fundo começa. E ele diz que vai jogar a nave na água. Ela implora para ele não fazer isso, mas mano, é o Capitão América. O Steve sai do seu posto de Capitão América nesse momento. Ele tava todo militarzão falando, tá ligado? Até que chega o seu momento de despedida. E aí ele vai quebrar, ele vai voltar a ser o Steve Rogers. Ele diz que essa é a sua opção. Ele escolheu isso, fazendo referência ao que ela falou sobre o Bucky Barnes lá naquela cena no bar. Que o Bucky morrer foi uma escolha dele e não do Steve. Aqui, o Steve se sacrificar é uma escolha dele. Nesse momento, ele coloca uma foto da Peg no painel. Isso, meus senhores, é uma puta homenagem aos soldados que viram essa época terrível que foi a guerra. Quantos e quantos soldados levaram foto das suas amadas para as batalhas? Quantos e quantos soldados não colocaram as fotos delas no painel do seu tanque, dentro do seu capacete, e no final nunca mais puderam vê-las? Não só suas esposas, mas seus irmãos, suas irmãs, seus pais, suas mães. Milhões morreram heroicamente e hoje a gente nem sabe os seus nomes. Quantos Capitães Américas não existiram, tá ligado? Para pra pensar nisso. Nesse momento, o Steve joga a nave pra baixo. A Peg decide ficar com o Steve em seus últimos momentos. Ele diz que vai ter que adiar aquela dança. Isso é pesadíssimo. Os dois começam a conversar sobre dança, mas sinceramente, o que eles falam nem importa. Porque o momento realmente é bem emocionante. Até que chega um momento em que simplesmente a comunicação desliga. E na moral, cara, como é que alguém ousa dizer que esse filme é mediano, irmão? Vai se fuder quem fala isso. O mais legal e o mais foda é pensar que essa dança realmente aconteceu. Isso é o mais foda, cara. Cara, como a saga do infinito é perfeita, irmão. A última cena da Era de Ouro do MCU é a dança do Capitão América com a Peggy Carter. Isso é maravilhoso. Mas a gente um dia vai chegar nesse filme. Vemos a nave toda fodida no gelo, afundando ao pôr do sol e um fade-in pro mundo comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é cinema. Vemos o esquadrão de doidos lá brindando em homenagem ao Capitão América. Isso é outro take extremamente simbólico. Enquanto o mundo tá comemorando, enquanto as pessoas normais comemoram, os militares, os soldados, eles brindam os seus companheiros que morreram em batalha. Quantos e quantos soldados não brindaram a vitória e dedicaram aos seus companheiros mortos? Enquanto todos estavam se divertindo e comemorando, quantos e quantos apenas estavam lá, cheios de cicatrizes de guerra? É isso que essa cena representa. A cena mostra um robô encontrando o Tesseract. É o Stark. Eles encontraram o que buscavam, mas mesmo assim, o Stark pede para que continuem a procurar. A galera fica toda confusa, mas na verdade ele procura o Capitão América. Isso é foda. Temos o agente K se encontrando com a Peg. Ele dá uma pasta com a ficha do Capitão América para ela. E quando ela abre, ao invés de ter a foto do Capitão América boladão, nós temos a foto do Steve Rogers. Isso, mais uma vez, é extremamente simbólico. A Peg não se apaixonou pelo Capitão América, ela se apaixonou pelo Steve Rogers. Vimos isso durante todo o filme. Ter a foto do Steve magro aqui relembra a gente disso aí. E o mais importante, o Steve não buscou ser o super soldado, o salvador da pátria. Ele só buscou ser o que o Dr. Erskine pediu para ele ser. Acima de tudo, um bom homem. Bota outro selo de cinema isso aqui, vai se fuder esse filme. E o filme mostra o que se tornou a figura do Capitão América. Jovens brincando nas ruas, salvas pelo próprio Capitão América, brincando de ser o Capitão América, com a música tema torando no fundo. Sensacional. Mas antes de terminar, a gente vai ter um epílogo. O Steve acorda em um hospital. Tá rolando um jogo no rádio. O Steve vai começar a estranhar tudo isso. Entra uma gasosa na sala. O Steve pergunta onde ele tá. Ela responde que ele tá no hospital em Nova York. Ele fita que é caô e pergunta onde ele realmente tá. Porque o jogo que tá rolando no rádio, o Steve foi assistir na época.
Agora, na moral, puta que pariu, hein, Shield? Os caras só pegaram uma gravação lá dos anos 40 e botaram aí nesse rádio pra rodar. Nem pra pegar uma gravação de uma data depois do acidente da nave do Capitão América, mano. Na moral, alguém merece ser demitido por conta disso. O Steve sai correndo, metendo louco. Ele sai em um saguão. E olha que detalhe legal, nerdaiada. Esse saguão aí que o Steve sai é o mesmo saguão que o Stark sai lá em Ultimato, com aquela maleta com o Tesseract e o Hulk bate nele, lembra? Eu posso estar muito errado, mas se pá, é o mesmo lugar. Maneiro, né? Ele sai do prédio e olha só, ele tá no presente mais ou menos, né? Ele tá lá em 2011. Imagine a cabeça como tá doida do Steve Rogers. Nisso aparece o Nick Fury. O Fury conta que o Estevão esteve dormindo por muito tempo, quase uns 70 anos. E agora, mais um soco no nosso estômago. A primeira coisa que vem na mente do Steve é a sua amada. Você vai ficar bem, capitão? Eu vou, mas eu tinha um encontro. Mano, isso dói. Puta que pariu. E o filme termina. Mais uma vez, vai se fuder você que diz que esse filme é mediano, irmão. Vai se fuder. Isso aqui é ouro. Você que assistiu a esse cena por cena, não ouse um dia dizer que esse filme aqui é mediano. Bom ou legalzinho. Isso aqui é um filmaço. Que coisa linda isso aqui. Mas antes do veredito, tem a nossa cena pós-crédito. Ao final dos créditos, temos Capitão vai voltar em Os Vingadores. Já hypando a gente pro primeiro filme evento do MCU. Foda, né? A cena pós-crédito nada mais é que uma cena do próprio filme Os Vingadores. O Capitão América tá socando um saco de areia, na maior raiva, e o Nick Fury chega. O Cap pergunta se ele tá lá pra tentar reintegrá-lo ao mundo, mas o Fury responde que ele tá lá pra tentar salvar o mundo. E corta pra um fucking teaser trailer do filme dos Vingadores, irmão. Vai se fuder. Imagina você ver isso aqui no cinema, cara. Meu Deus, até o pós-créditos desse filme merece o selo de cinema. Que estreia pro nosso selo, hein? Bota cinema aí, editor. E agora bora pro veredito. Capitão América de 2011 é o filme de origem do Capitão América e o último filme antes do primeiro grande evento da Marvel. Tivemos filmes dos principais heróis pra gente chegar redondinho em Os Vingadores. É 2011 e a gente já conhece o Homem de Ferro, o Hulk, o Thor e agora o Capitão América. A base do MCU tá feita e agora é só esperar o evento. Aqui nós temos a figura do Capitão América se consolidando. É a clichê história daquele personagem pequeno que tá disposto a enfrentar o mundo porque sente um senso de justiça enorme dentro de si, vontade de ajudar, de fazer o que é certo. Tudo isso eleva o nosso personagem principal a outro patamar. Ele é fadado ao fracasso. Ele é fraco em todos os sentidos, menos a sua moral. E é isso aqui o que encanta no personagem do Steve Rogers. Com a sua moral, ele conseguiu ser escolhido no meio de muitos. Enquanto o mundo estava rodeado de candidatos quase perfeitos para ser um super soldado, foi o caráter e a integridade de Steve Rogers que o transformou em alguém especial. Ele só busca ser um bom homem. Enquanto os outros poderiam querer poder, fama, ele só queria fazer o que era certo. O filme destrói qualquer atributo físico do personagem, deixa ele na lama, mas em contrapartida, eleva a sua moralidade às estrelas. O recado do filme é bem claro. Acima de tudo, a gente precisa ser uma boa pessoa, porque no meio de tanta ruindade no mundo, é isso que vai nos destacar. Acima de tudo, precisamos buscar ser bons homens. Assim que o Steve consegue os atributos necessários para ele se tornar alguém grande, a vida ainda vai tentar jogá-lo para baixo. Ele recebeu o soro, ele recebeu a atenção, mas isso não levou a nada. Você pode ter tudo, mas se você não buscar os seus sonhos, você não vai sair do lugar. O Steve virou uma atração de circo. Ele era feliz momentaneamente, mulheres e fama. Só que no fundo, não era isso que ele queria. A partir do momento em que ele buscou correr atrás do seu sonho, ele se tornou alguém. Todos desacreditavam no personagem até que seus feitos o transformaram em uma figura mitológica, terminando o filme como uma lenda. Foram poucas as pessoas que viam o seu real valor. Uma delas é a Agente Carter. Peggy Carter não é só o par romântico do Steve Rogers. Ela é uma mulher forte, uma personagem que ajuda o protagonista a crescer. Ela é durona, mas não começa a se apaixonar pelo Steve só porque agora ele é boladão. Você vai acompanhando o seu, entre aspas, apaixonamento. E isso faz total sentido. Ela fica encantada pelo caráter desse cara. No meio de tanto soldado fortão e bonitão, ela se apaixona pelo que tem o maior coração. Ela é ativa na trama, ela não fica atrás de uma mesa pedindo a Deus para as coisas darem certo. Ela vai pro front, por mais que muitas vezes não faça sentido.
Ainda assim, é um filme, né? Então ela ir pra batalha eleva a força dessa personagem. Não precisa ter momentos girl power ou lacradores. Eu contei apenas um nesse filme, que é quando ela soca o cara machista lá no rosto. Mas na moral, cara, naquela época, isso nem era forçação de barra. Então eu vou passar pano aqui. Ela é um personagem forte porque o roteiro favorece ela e não força os outros personagens a serem inferiores. Você consegue entender o ponto? A química desses dois é sensacional. Tanto os momentos cômicos quanto os momentos emocionantes. O final, cara, é de doer o coração. E ainda mais sabendo do final do MCU, esse casal se torna um dos melhores de toda a saga do infinito. Outro personagem importantíssimo é o Bucky, outro que vê valor no Steve. Forte, bonitão, ele tinha tudo pra ser aquele cara que se acha e desdenha do protagonista, mas ele é um fiel amigo, capaz de seguir o Steve pra onde é que for, até em missões suicidas. Excelente personagem que também serve pro desenvolvimento do Steve Rogers. A primeira grande perda do protagonista é a morte do seu melhor amigo. O Coronel Chester, que é o nosso agente K, é a personificação da vida tentando derrubar o Steve Rogers. Ele faz de tudo pra prejudicar, é o famoso atrasa-vida, até que se torna impossível negar a qualidade do protagonista. No final ele se rende ao Capitão América, assim como o mundo todo, assim como a vida. O Caveira Vermelha é um dos últimos vilões realmente do mal. E eu friso mais uma vez, que saudade de vilões assim. Ele só é um filho da puta, se acha o pica das galáxias. É o clichê eu sou a evolução da raça humana. O famoso espelho do protagonista. Aquele tipo de vilão que tem os mesmos poderes que o herói. A gente já viu isso no próprio MCU até agora. Mas o seu diferencial é que ele só é do mal, tá ligado? Ele gosta de fazer maldade, gosta de fazer o errado, e suas atitudes não mostram que ele é evolução. Na verdade, ele se mostra um tremendo de um covarde muitas vezes. Ele se esconde atrás de humanos, ele foge das lutas, ele joga na trairagem por muitas vezes, o que evidencia sua hipocrisia. Ele só é um covarde na maior parte das vezes no filme, mas ainda assim, na sua simplicidade, ele se torna um vilão muito bom. Vai ver, ele nem seja tão bom assim, tá ligado? É que hoje em dia parece que todo vilão precisa ter um background. Ai, eu só sou mal porque a vida me fez mal. Ninguém nasce mal mais, tá ligado? É todo mundo muito bonzinho. E aí tem um trauma na sua vida que transforma esses caras em vilões. Os caras gourmetizaram até o Scar do Rei Leão, irmão. O bicho virou um mimadinho que perdeu a namorada pro herói e ficou do mal. Ai, eu era bom, mas a vida me fez ser mal. Ah, vai se fuder, na moral. Por isso eu sinto saudade de vilões iguais ao Caveira Vermelha. Ele é mal porque sim, é um filho da puta porque é um filho da puta. E é isso. O resto dos personagens são todos operantes. A trilha sonora do filme é muito boa. Não é algo excepcional, mas ainda assim é muito boa. Momentos tocantes, a trilha sonora vai elevar a cena. Momentos heróicos, cara, tudo funciona. O CGI tá ficando um pouquinho datado, mas por incrível que pareça, parece melhores do que os filmes da Marvel hoje em dia. Capitão América de 2011 é um excelente filme. Não chega a ser uma obra-prima como alguns outros do MCU, mas ele tá longe, muito longe de ser um filme mediano, como muitos gostam de dizer. É um excelente final para essa safra de filmes de origens e preparatórios pro grande evento que estava por vir. A Marvel estava na cara do gol, mano. Um saldo extremamente positivo com seus filmes. Ela não tinha o direito de errar no filme evento. O grande dia tá chegando, nerdolas. O primeiro grande filme evento do MCU tá chegando no canal do Olafrata. E aí, vocês estão empolgados para esse dia? Vocês estão preparados? Preparados pro encerramento da fase 1 do MCU no quadro Cena por Cena? Cara, eu tô muito animado. Muito obrigado pelo feedback desses vídeos. Eu amo fazer cena por cena porque a interação com vocês é sempre muito foda. Ai, ai, que da hora isso aqui, cara. Os Vingadores de 2012 tá chegando aqui no canal. Quem diria, hein? Um beijo no coração de todos e...